Olha que interessante. Diferente um pouquinho do processo de uma empresa que ela produz ou vende algo, a holding, na hora que a gente tem que abrir o inventário dela, ela vai se dar sobre os bens que estão lá dentro. Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Meu nome é Eduardo Monteiro, eu sou o head da área aqui na Avel chamada Assessoria Patrimonial. Vai ser um prazer passar esses próximos 30, 40 minutinhos aqui com meu colega Jean Salazar. A gente vai conversar um pouquinho sobre sucessão patrimonial, esclarecer um pouco o que faz a área, por que ela é tão importante para os nossos clientes, o que a gente tem hoje de ferramentas para justamente poder auxiliar o cliente a pensar planejamento sucessório. Eu acho que é legal a gente contextualizar um pouquinho, né, Gia, como é que começou a área de assessoria patrimonial aqui na Avel. Na verdade, foi uma iniciativa justamente quando a gente começou a perceber que o cliente da Avel, independente do patrimônio, independente da idade, ele não entendia todas as nuances que envolvem os processos relacionados a uma sucessão patrimonial e todos os problemas que isso acaba ocasionando, né? Perfeito. Pessoal, boa tarde. Como o Eduardo falou, me chamo Jean Salazar, sou especialista aqui da área de sucessão do escritório. E como ele bem disse, a ideia hoje é a gente poder desmistificar um pouco esse assunto, né? Trazer claridade ao tema, né? Algo que é distante do brasileiro, não uma coisa que o pessoal se reúne na mesa de jantar para discutir. Então hoje a gente quer mudar um pouco esse conceito e apresentar, né, essa ferramenta ou as ferramentas que podem auxiliar vocês nesse ponto. Mas vamos lá, Eduardo. Essa é uma boa pergunta, né? Por que hoje sucessão no Brasil é um tema que gera tanto tabu? E um dos grandes pontos aí que a gente pode notar, porque ele é um assunto que acaba correlacionando a morte. Mas quando a gente desmistifica um pouco isso, a gente vai entender que é algo totalmente relacionado a um bom planejamento. Acho que é engraçado, a gente fala muito para os nossos clientes, né? O cliente da Avel, ele nos procura para justamente buscar o que existe de melhor em termos de planejamento financeiro, né? E a gente bate muito na tecla que o planejamento sucessório, da mesma forma, apesar da gente estar tratando de um tema extremamente delicado, que é a morte, quando a gente quando faz esse planejamento com tempo, com prazo, a gente também acaba economizando dinheiro. Até se a gente for parar para pensar, né? Assim como a gente olha para uma carteira de investimento, ninguém fica guardando dinheiro no colchão, espera atingir um valor e começa a aplicar. Todo mundo começa um movimento antes para poder atingir esse valor, né? E quando a gente fala de sucessão, é exatamente a mesma coisa. A gente vai fazer um desenho antes para caminhar para que o processo lá na frente seja bem executado. E eu acho que para muitas pessoas que estão, de repente, nos ouvindo agora, podem ficar com um pouco de dúvida. Beleza, ok, mas o que é a sucessão patrimonial? Então vamos começar com a base, né? Primeiro vamos explicar o que é sucessão, por que ela é hoje um grande problema, né, no Brasil, e depois acho que é legal a gente entrar um pouquinho nas ferramentas que nós temos à disposição para poder justamente auxiliar o cliente nessas questões. Então vamos lá, pessoal. Eu acho que assim, sucessão patrimonial, vamos partir de um princípio que sucessão patrimonial é o ato de transmitir patrimônio. Essa transmissão de patrimônio, ela pode acontecer em vida ou na morte. Tá? Muitas pessoas pensam que a gente só transmite patrimônio no momento que a gente morre. Não. Na verdade, também existe um planejamento onde o processo de transmissão acontece em vida. E a gente vai falar depois mais um pouquinho sobre isso, né, Jean? Então, vamos sempre falar o seguinte, por que ele é um problema? Quando a gente fala em sucessão, que é o ato de transmitir o patrimônio para quem está abaixo, para os nossos beneficiários, nossos dependentes, enfim, eu sempre gosto de destacar que existem dois grandes problemas quando a gente fala em sucessão. O primeiro grande problema é o litígio. O que é o litígio? É a briga, é a disputa entre as partes que estão herdando este patrimônio. Acho que muitas pessoas que estão nos assistindo já devem ter escutado uma história, né, daquele tio, daquele avô, daquela avó, do primo, do amigo. Todo amigo conhece alguém que conhece alguém. Que conhece alguém, né? Porque tem um terreno baldio lá no meio da cidade que ninguém sabe o que aconteceu, que muito provavelmente, em 99% dos casos, é uma disputa de herança, né? Então, isso é um problema, justamente essa briga, essa disputa entre as partes que vão herdar esse patrimônio e que acaba entrando numa discordância, por consequência, acaba entrando em litígio. Tá? Então, isso é um problema. E a gente tem, sim, alguns mecanismos para a gente poder minimizar um pouco esse impacto falando em sucessão, beleza? Mas esse não é o maior problema. O maior problema são os custos, né? Porque hoje não é diferente da nossa realidade dentro do Brasil, até para morrer a gente vai pagar imposto, a gente vai ter custos para transmitir esse patrimônio.
E eu acho que aqui já vem uma dúvida que a gente enfrenta muito no nosso dia a dia, né? As pessoas, elas ficam muito abismadas quando a gente fala que para que um processo de transmissão aconteça de uma maneira eficiente e legal, né? Antes de se passar o patrimônio efetivamente para as pessoas que estão ficando, a gente tem uma série de custos para poder pagar, para liberar esse patrimônio, porque ele fica totalmente bloqueado. Eu sempre digo que a gente tem basicamente 3 grandes custos quando a gente fala em sucessão patrimonial. O primeiro grande custo é o imposto, tá, pessoal? Esse imposto nós chamamos de ITCMD, ou é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Então, ele é um imposto que está previsto lá no artigo 155 da nossa Constituição Federal, inciso 1º, tá? E hoje nós temos uma alíquota teto, aprovada no Senado Federal, que ela está em 8%, beleza? Então, obviamente, esse é o máximo que a título de alíquota pode ser cobrado no Brasil. Só que ele é um imposto de aplicabilidade estadual, ou seja, cada estado vai legislar sobre os seus próprios residentes. E aí a gente tem uma miscelânea de alíquotas, né? A gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, a lei 10.705, se tu abrir o artigo 16 dela, tu vai ver uma alíquota fixa de 4%, até segunda ordem, né? Que a gente tem uma PEC da reforma tributária, né? Vamos falar sobre isso depois, tá? A gente tem estado do Rio Grande do Sul, onde fica, né, localizado a Ável, que vai de 0% a 6%. A gente tem estado do Rio de Janeiro, que é de 4% a 8%. Santa Catarina, de 1% a 7% para herdeiros necessários, 8% para colaterais. Minas Gerais, 5%. Ou seja, pessoal, cada estado vai ter uma legislação, um decreto diferente, perfeito? Respeitando o teto de 8%. Então esse seria o nosso primeiro custo. Jean, segundo custo. Vamos lá. O processo ele pode se dar de forma extrajudicial ou judicial. Vai depender, né? Exatamente como o Eduardo comentou, se vai ter litígio ou não vai ter litígio, tem a dependência, se tem menores na operação ou não. E o segundo custo está baseado exatamente no profissional da área, que é o advogado. Né? Quanto o advogado ele vai cobrar, qual é o percentual que o advogado vai cobrar para fazer gastos advocatícios para executar esse processo. Exatamente. Né? E da mesma forma como o ITCMD, cada estado tem sua OAB, né, que vai legislar em relação a isso. E lá, cada OAB ela vai usar uma tabela diferente. Então, a miscelânea ela continua, ela só muda o patamar. A gente sai do imposto e vai para o custo advocatício. Perfeito. A gente vai entender que esse movimento pode acontecer de 0,5% a 1%, dependendo do tamanho do patrimônio, até 10%, 12%. Exatamente. Então há uma grande lacuna entre um ponto e outro, e é um custo que de fato ele ocorre, ele acaba acontecendo. E acho que é importante também contextualizar que o gasto advocatício para fazer a abertura do processo de inventário, muitas pessoas às vezes nos questionam, tá, então existe o processo extrajudicial e o judicial, legal. Tá, mas Eduardo, eu vou querer que meu processo seja extrajudicial, porque tu me falou que ele é mais barato. E realmente, o processo extrajudicial, ele é mais barato, ele é feito diretamente em cartório, né? E o judicial, como o próprio nome já diz, ele é perante juiz, tem que passar pela arbitragem de um juiz. Mas o que difere um do outro? São basicamente 3 pontos, né, Jean? É basicamente, primeiro, nós não podemos ter um menor de idade ou incapaz envolvido no processo de sucessão, tá? Senão automaticamente vai ter que ser judicializado por uma segurança desse menor ou incapaz. A gente não pode ter testamento para ser aberto, apesar que alguns estados já estão flexibilizando isso, mas, via de regra, vamos dizer que para nós termos um inventário extrajudicial, que é o mais barato, mais rápido, nós não podemos ter um testamento para ser aberto. E o terceiro e último aspecto é que a gente não pode ter litígio, né? Ou seja, se houver aquela disputa entre as partes que estão herdando, automaticamente vai precisar passar pela arbitragem de um juiz. Perfeitamente. Quando a gente tem esse movimento, se vai ser extrajudicial ou judicial, a gente tem o nosso terceiro custo, que é exatamente os emolumentos, né? E os emolumentos eles vão se diferir se a gente vai fazer o processo por A ou B. Processo extrajudicial, emolumento cartorário, processo judicial, emolumento judiciário. E também aí a gente tem uma certa diferença de custo na operação. Então quando a gente junta isso tudo, né, para dentro de um cesto e vai entender quanto que vai sair no final, a gente pode botar um cálculo aproximado, médio, de 15%, né, dentro de um processo tranquilo a ser realizado. Então pensa o seguinte, eu tenho lá o Eduardo que ele formou ao longo da vida dele R$1 milhão de patrimônio. E aí é muito interessante, pessoal, a gente entender que quando está falando de patrimônio, é todo o patrimônio. Não é só o patrimônio financeiro ou só o patrimônio imobilizado, a gente está falando de dinheiro, de bens, inclusive de cotas de empresa, olha só que detalhe. Então a gente pega lá R$1 milhão, joga 15%, a família vai ter que ter no mínimo R$150 mil guardados para aquele movimento.
E aí fica a grande pergunta, as famílias têm dinheiro guardado para esse tipo de situação, Eduardo? É muito difícil, né? E assim, pessoal, só para deixar muito claro, tá? Que eu sei que é um tema que gera bastante desconforto e desconhecimento, porque as pessoas, normalmente, como já comentou no início da nossa conversa, elas não estão se preocupando muito com isso. Quando a gente fala em sucessão, pessoal, nesse exemplo que o Jean deu, né? Se a pessoa acumulou um total lá de 1 milhão de patrimônio, e olha, como ele comentou, entra patrimônio financeiro, entra patrimônio imobilizado, entra participação societária. Então quer dizer que o meu filho pode ir lá pegar o dinheiro que eu tinha investido ali na Ave e pagar essas custas desses 10%, 15%? Não, pessoal. Porque vamos fazer uma seguinte analogia. Quando acontece o evento da falta, né, pensa que esse patrimônio ele vai para dentro de um baú. Esse baú ele vai ficar chaveado, cadeado. Perfeito? Para que os meus beneficiários, os meus filhos, os meus herdeiros abram esse baú, liberem esse patrimônio que está lá dentro, eu tenho que ter uma chave. E essa chave chama-se inventário, que vai ter que ser aberto, extrajudicial ou judicial. Só que essa chave ela tem um custo. E esse custo é aproximadamente 15% do valor do que tem dentro desse baú. Então, se eu tenho R$1 milhão lá dentro, eu vou conseguir comprar essa chave, que é o inventário, para abrir esse cadeado, por um custo aproximado de R$150 mil. Então, não é tirar o dinheiro que está lá dentro para comprar a chave e liberar. Não, primeiro eu tenho que abrir o cadeado e depois automaticamente liberar esse patrimônio. E aí que entra esse problema de liquidez que o Gê comentou, que efetivamente hoje gera um transtorno enorme nas famílias, o que muitas vezes acaba ocorrendo uma dilapidação patrimonial gigantesca dos patrimônios. Então, justamente o que a gente tem que pensar aqui? Se eu estou chegando à conclusão que o inventário, que os processos de sucessão, ele é um problema e ele pode deixar um impacto financeiro de até 15% de todo o meu patrimônio para quem está ficando, como que eu consigo hoje encontrar mecanismos inteligentes que possam dar essa liquidez para os meus herdeiros acessar esse patrimônio? Ou seja, abrir o cadeado e liberar tudo que está dentro desse baú, né? Então, justamente aí que entra um pouco do trabalho da área de assessoria patrimonial, da área que eu e o Jean fazemos parte, né? E que a gente quer justamente poder explicar um pouquinho para todos vocês a importância de pensar esse planejamento e entender toda essa dinâmica que a gente realiza junto com o cliente. Então, Jean, me fala um pouquinho aí. Agora vamos falar, já falamos de problema, né? Que é justamente a gente deixar um pepino de 15% do nosso patrimônio para quem está ficando, né? Vamos tentar falar um pouquinho agora das soluções, né? E a gente trabalha muito numa ótica das ferramentas de gestão e nas ferramentas de liquidez, correto? Bom. Vale ressaltar também, Eduardo, que olhando para esse contexto, a gente teve um movimento aí no meio, né, desses últimos anos da reforma tributária. E a gente vai comentar agora, no meio dessas ferramentas, o impacto que causou, né? Foi algo que acabou movimentando, né, muita gente, saiu bastante na mídia, é muito importante a gente entender o que aconteceu. E a gente vai ver que a reforma tributária ela causou um impacto, num primeiro momento, que fez com que o brasileiro ficasse um pouco com o pé atrás, e na questão de sucessão não foi diferente, né? Esse teto federal que a gente comentou no início da conversa, há um grande movimento para algumas alterações, né? Até depois eu vou deixar que o Eduardo comente isso, tem algumas leis sendo pautadas para esse aumento. E a gente vai compreender agora que como essas ferramentas, né, tanto a ferramenta de gestão como as ferramentas de liquidez, elas vão poder auxiliar para a gente tentar o máximo possível fugir desse impacto, né, ou criar mecanismos que possam nos ajudar aí ao longo da nossa vida. Perfeito. Mas vamos lá, Eduardo. Deixa eu trazer primeiro a pauta da ferramenta talvez a mais falada, né, eu costumo comentar nas reuniões com os nossos clientes, falar um pouquinho de hold. E a grande pergunta é, Gê, eu tenho uma hold, estou com o meu problema resolvido? E aí a resposta, né, como talvez um bom profissional da área, sempre depende. A gente sempre acaba comentando isso, é uma resposta mais genérica. E que 99% das vezes não está resolvido, né? Ao contrário do que as pessoas pensam. Esse é o grande ponto. O pessoal vem lá e me traz a questão, Gê, a hold, o que se faz com a hold? Mas, gente, deixa eu contextualizar um pouquinho como é que funciona o processo. A hold nada mais é que uma empresa que ela vai administrar algo, ou um bem imobilizado ou um bem financeiro. Então, de forma bem resumida, bem prática, para que haja entendimento aqui no nosso bate-papo, eu tenho um patrimônio imobilizado num valor X a mercado e um valor venal, né, que nada mais é que o meu valor declarado no meu imposto de renda, seja histórico, seja venal, que está no meu papel. Eu abri a empresa, eu transmiti, saí da pessoa física e passei tudo para dentro de uma empresa. Ok, agora essa empresa vai ter lá o Jean, vai ter a esposa do Jean, os filhos do Jean como sócio. No primeiro momento, o meu percentual da sociedade é muito maior, porque esse patrimônio estava no meu nome.
Então eu vou ter 90%, 99% dessas cotas. Resolvi o problema já? Se acontecer alguma coisa amanhã, essas cotas fazem o que com elas? Vão ser passadas para os meus filhos? Vão. Porém, assim como o Eduardo comentou, eu tenho meu custo. Eu não vou conseguir fugir do custo. Vai precisar abrir inventário, vai precisar inventariar essas cotas que estão no meu CPF. Mas olha que interessante. Diferente um pouquinho do processo que de uma empresa que ela produz ou vende algo, a holding, na hora que a gente tem que abrir o inventário dela, ela vai se dar sobre os bens que estão lá dentro. Então, aquela história, fala, abre uma holding, está tudo certo, só vai funcionar quando eu não tiver mais nenhuma cota no meu nome. Então, por isso que o processo da holding, ele é um processo contínuo. Tem que abrir a empresa, tem que revisar a empresa e tem que transmitir esse patrimônio, seja por compra e venda dessas cotas ou por doação. E aí vai depender de uma estratégia a ser adotada por cada família. O ponto é, e aí coloquem vocês agora que está nos escutando aqui, esse questionamento. Em quanto tempo a gente acha que pode fazer isso? Quanto de patrimônio eu tenho? Quanto eu tenho que desembolsar de recursos para fazer esse movimento? É algo que a gente não faz do dia para a noite, Eduardo. Perfeito. É algo que a gente tem que revisar ano após ano, momento após momento, até porque se eu for pegar aqui uma pessoa de 40 anos de idade que está crescendo patrimônio, é algo a ser revisitado. Né? Se eu for falar com uma pessoa de 60 anos de idade, é algo que tem que ser revisitado. Então é um processo contínuo. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, que a holding é uma ferramenta extremamente inteligente, muito capaz de resolver em vida. Porém, a gente precisa de um bom tempo para isso. Eu acho que é importante até ressaltar, né? A holding é sim um instrumento de sucessão muito eficaz, né? Quando ele for feito de uma maneira condizente com o perfil do cliente, isso também é um ponto que a gente tem que colocar, que a gente recebe muitos clientes que possuem holding sem a necessidade de ter uma holding, né? Mas é sim um instrumento interessante, só que ele tem um prazo, ele tem um tempo, né? Ele é uma ferramenta de gestão que vai ser revisitado, como tu comentou, né? Já como tu bem colocou, com o passar do tempo. E, obviamente, se eu abro uma empresa, tenho um patrimônio de 10 milhões de reais, aloco esses 10 milhões dentro de um CNPJ e coloco lá os meus filhos com 1% dessa participação, né? Se eu tenho 2 filhos, por exemplo, então quer dizer que eu tenho 98% da empresa, meus filhos têm 2%. Ok, esses 2% já são deles, tá resolvido. Mas eu ainda tenho 98% dessas cotas que vão precisar ser inventariadas. Então, por isso, pessoal, que a gente está falando aqui, muito cuidado. Muitas pessoas acham que, simplesmente pelo fato de ter aberto uma holding e alocado patrimônio dentro desta holding, que automaticamente já resolveu o seu problema sucessório. Quando, na verdade, enquanto a pessoa ainda tiver cotas no seu nome, e automaticamente sempre as cotas vão ter que pertencer a algum CPF na nossa declaração de imposto de renda, nós ainda temos sucessão para pensar. Perfeito? E aí sim, obviamente que com o passar do tempo, esses 1% lá que os meus filhos têm, só pegando o exemplo que eu estava dando agora, a tendência é que a gente possa ir aumentando essa participação através da compra efetivamente das cotas por parte deles com distribuição de resultado, ou até por uma doação que eu vá fazer das minhas cotas para eles com o passar do tempo. Só que enquanto eu tiver cota no meu nome, nem que seja 10% ou 1%, nós ainda falamos que a holding não resolveu na totalidade o nosso problema, o nosso custo de sucessão. Por isso que é muito importante, né, vocês que estão nos ouvindo e que possuem uma holding e que têm uma linha de pensamento de dizer, não, mas o problema sucessório meu está resolvido porque eu fiz uma holding. Então, a gente pede para que vocês, por favor, calma, revisitem, mas identifiquem efetivamente como que está a distribuição dessa participação societária. Se vocês ainda fazem parte dessa empresa, seja com uma participação minoritária ou majoritária, nós ainda precisamos pensar em planejamento sucessório. Olhando aqui para um segundo ponto, nos comenta um pouquinho a respeito da doação. Como é o impacto da doação em vida do patrimônio? Da doação em vida. Então, na verdade, a doação em vida é como eu falei no início, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, a gente tem um formato de... A gente não fala sobre sucessão somente no momento da falta do indivíduo. A gente também pode fazer esse processo, esse planejamento de sucessão em vida, tá? E a doação em vida é um dos formatos que a gente encontra para poder fazer isso. Então, o que é a doação em vida? É basicamente, como o próprio nome já diz, o ato de eu transmitir patrimônio para quem está ficando enquanto eu ainda estou vivo. Ou seja, eu acordei hoje pela manhã, tomei lá o meu suco de laranja, meu café da manhã, e eu resolvi passar o patrimônio que eu constituí
para os meus filhos, para os meus herdeiros. Eu posso fazer isso? Eu posso, sem problema nenhum. O único ponto que a gente tem que levar em consideração é que no Brasil, para que a gente faça uma doação, vai se pagar imposto. A gente paga o ITCMD. Lembra da sigla? Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes, Falta e Doação. Né? Então a gente vai pagar esse imposto tanto na causa mortes quanto nas doações em vida. É claro que a gente sabe que todos os estados, né, da União, eles têm dentro das suas respectivas legislações algumas faixas de isenção, que vão variar de estado para estado, tá, pessoal? Então cada estado permite que a gente doe um valor X por CPF por ano, isento deste imposto. Vamos pegar o exemplo do estado de São Paulo, né, que é o maior motor financeiro do nosso país. A gente sabe que no estado de São Paulo, se a gente doa até R$80 mil, mais ou menos R$80 mil, tá, pessoal? Por ano, por CPF, esse custo não vai ter, ou seja, a gente não vai precisar pagar os 4% do ITCMD. Passou, obviamente, desse valor, aí automaticamente já entra na alíquota. Então, sim, eu acho que quando a gente fala em planejamento sucessório, a ferramenta da doação em vida, ela é bem executada quando ela é feita numa forma de longo prazo, ou seja, organizar um mecanismo onde a gente vai fazer a doação em vida, até daqui a pouco respeitando as próprias faixas de isenção, para não precisar pagar imposto, né? Só que, obviamente, isso vai demorar tempo, né? Se eu tenho, por exemplo, 10 milhões de patrimônio, moro no estado de São Paulo, só para seguir no exemplo, quanto tempo vai demorar para eu passar de 80 mil e 80 mil por ano para os meus filhos? Né? Vai demorar uma vida até efetivamente eu conseguir passar esse patrimônio, perfeito? Mas sim, é uma forma que a gente tem também de transmitir sem precisar pagar imposto. O pessoal que fez o cálculo, né, às vezes a gente vai precisar ir não só de uma vida, né, Eduardo? Dependendo 2, 3. E fora o detalhe, né? É que às vezes a gente esquece que a gente ainda está constituindo patrimônio. Diferente da pessoa que está num momento da vida de só gerenciar o patrimônio, é algo que tem que ser colocado aí na ponta do lápis para... Aquela coisa, às vezes a pessoa tem lá, por exemplo, vamos pegar meu caso, eu tenho 38 anos, tá? Tenho 2 filhos pequenos, né? Que estão com 3 anos e meio, o Gabriel e o Arthur. Tenho meu patrimônio, mas ainda estou em fase de acumulação, né? Faria sentido para mim hoje, para eu doar todo o meu patrimônio para os meus filhos com 3 anos e meio? Claro que não. Não teria nenhum sentido isso em termos de planejamento, né? Então, talvez se eu tivesse já lá, poxa, com 70, 80 anos de idade, né, já totalmente estabilizado em termos de crescimento patrimonial, meus filhos já com família, talvez faria sentido pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas na minha faixa etária, acho que não, né? Então, por isso que a doação em vida é sim uma forma da gente passar patrimônio, mas vai depender muito do perfil e do momento em que o cliente se encontra, né? Seguindo, pessoal, sobre as ferramentas de gestão que a gente tem no Brasil, quero comentar rapidamente sobre 2 que acabaram sofrendo um impacto muito grande agora dentro da própria reforma tributária. A offshore e o fundo exclusivo. Antes da reforma tributária, a gente tinha um movimento totalmente diferente, né? Então, a gente poderia dizer que era a menina dos olhos, né? Da ferramenta de sucessão, a gente tinha um apelo muito grande sobre elas. Nunca se abriu tanto offshore nos últimos 3 anos até essa reforma tributária ser aprovada como na história desse país, né? Foi força de abertura e com uma certeza muito grande. Mas vamos lá, o que impactou diretamente dentro de um cenário sucessório nessas 2 ferramentas? Só para a gente contextualizar o que é uma offshore. Ela pega um movimento muito parecido com uma hold. Ela vai ser aberta uma empresa dentro de um outro país, que é conhecido de forma amorosa aí como um paraíso fiscal, e não tem problema nenhum, tá, pessoal? Abrir uma empresa num paraíso fiscal não tem nada de errado. Desde que a coisa não é ilegal, deixar bem claro. Seja feito da forma correta, da maneira certa, tá tudo ok. Abrimos uma empresa num paraíso fiscal, abri uma conta nos Estados Unidos. Agora eu tenho uma estruturação de uma empresa internacional. Primeiro ponto, eu tenho que ter um apetite para dolarizar meu patrimônio. Perfeito. Eu estou pegando minha moeda nacional e transmitindo ela para outro país. Então eu dolarizo meu patrimônio. Já tenho esse apetite, ok, maravilha. Vai ser aplicações diversas de fora do país, ok, vai ter um assessor para te instruir quanto a isso. Mas dentro do desenho sucessório funcionava da seguinte forma. Eu tinha uma estruturação de um contrato, eu ia lá com 90% das cotas, dentro do meu contrato falava o seguinte, o dia que eu não estiver mais aqui, os meus herdeiros vão receber esse percentual distribuído de X formas. Isso não tinha um custo. Era passado, vamos lá colocar como a título gratuito. Inclusive, meus herdeiros conseguiriam trazer para o país sem custo de sucessão. Ok, né, isso era muito bom para ser verdade.
em relação a esse ponto, com a reforma isso foi alterado. O que acontece hoje? Há incidência nesse movimento. Então esse transporte de cotas, esse transporte de patrimônio para uma geração para outra, gera-se a incidência também. Então é bom ressaltar que essa ferramenta, ela vai fazer com que hoje o brasileiro ele não gere um bloqueio sobre aquele bem, mas ele gere um custo. Aí a gente vai voltar lá para a estaca zero, que eu costumo comentar com nossos clientes, que é a dilapidação de patrimônio. A ideia de um bom planejamento sucessório é exatamente esse, a gente evitar o máximo possível o patrimônio que está sendo constituído ser dilapidado. Porque é uma conta que vai bater na porta de todo mundo mais cedo ou mais tarde. Perfeito. A ideia é como a gente vai fazer com que essa conta, que tem que ser paga, seja paga de uma forma mais tranquila, né, ou menos dolorosa em relação a esse ponto. Já o fundo exclusivo, que a gente poderia dizer que era a ferramenta das grandes fortunas, né, gerou uma grande alteração e ele ainda pode ser considerado uma grande incógnita dentro desse ano. Perfeito. Então, antes da reforma tributária, os fundos exclusivos eles avançavam cerca de 65% a mais em comparado a aplicações fora de fundo exclusivo. Só para contextualizar, a gente não ficar desassistido nesse ponto, o que é um fundo exclusivo? Eu tinha lá a família Monteiro, né? A família Monteiro do Eduardo tem sob gestão 50 milhões de reais. Esses 50 milhões ficavam dentro de um fundo da família Monteiro, era gerido por uma instituição, por profissionais. Todo o patrimônio financeiro que era alavancado lá dentro, que crescia, que rentabilizava, não tinha incidência de imposto enquanto estivesse lá dentro. A partir do momento que eu retirava o dinheiro lá, tinha uma incidência, né, padrão do mercado de imposto. Ok, com a reforma tributária isso mudou, né, começou a existir come cota sobre eles. A saída que o mercado encontrou foi fazer desenhos de fundos previdenciários ou, se não, de fundos de dívida, debêntures, CRIs e CRAs. A gente teve agora, 3 semanas atrás, uma alteração também nesse cenário em relação aos fundos previdenciários. Colocaram um limite, né, dos valores de até para aportes até 5 milhões de reais, então já acabou a festa também. O grande ponto é, dentro de um desenho de sucessão, essas cotas que ficavam no nome do Eduardo, por exemplo, ele doava ou vendia na mesma formatação que é feito dentro de uma holding e de uma offshore, para que os herdeiros dele pudessem ter 100% ser os cotistas, o Eduardo ser uma figura muito mais como um administrador, né, um conselheiro daquele fundo em relação a esse ponto. Então, o custo existia da mesma maneira, era uma melhor maneira de fazer a gestão do processo em relação a isso. Essas duas ferramentas tiveram grande mudança, então são pontos também de atenção, são ferramentas que podem ser utilizadas num complemento sucessório, porém a gente tem que entender, né, como a gente vem comentando, o perfil é adequado ou não é, né? Hoje não existe solução mágica para o processo. Existe um bom desenho, existe uma boa conversa. O Eduardo vai comentar agora a respeito das ferramentas de liquidez em relação a esse ponto, né? O que pode ser utilizado para facilitar essa conta, Eduardo? Tem até um ponto que a gente acabou não comentando antes, que são os testamentos, né? Ah, verdade, perfeito. Porque a gente falou sobre a questão do litígio, né? E eu elenquei para vocês que realmente há um problema que a gente acaba verificando, né, quando existe essa disputa entre as partes que estão herdando. E existe hoje um instrumento, que é o testamento, que ele facilita um pouco esse processo, tá? Então, vou rapidamente, antes de entrar nas ferramentas de liquidez, eu acho que é importante ressaltar um pouquinho sobre o testamento. Por que ele também acaba funcionando como uma ferramenta de sucessão? Então, pessoal, vamos lá. O que é o testamento? O testamento, eu brinco que ele é um mapa. Tá? Ele é um mapa de quem que vai ficar com o patrimônio. Só que, ao contrário de como funciona em diversos outros países, no Brasil nós não podemos testamentar 100% do nosso patrimônio. Perfeito? Então, se nós olharmos lá o nosso Código Civil brasileiro, a gente vai ver que 50% do patrimônio que eu vou estar deixando chama-se legítima. O que é a legítima? É justamente aquilo que vai ficar em partes iguais para os meus herdeiros necessários, perfeito? E aí a gente vai ter que abrir um parênteses aqui. O que são herdeiros necessários? São aqueles chamados herdeiros da sucessão da linha reta, né? Então, por que é uma linha reta? Porque a gente vai pensar sempre o seguinte, tenho eu, né, como o detentor do patrimônio, e primeiro, quem são os meus herdeiros? Eu vou olhar para baixo. Baixo são os meus filhos, os meus netos, bisnetos, enfim, tá? Se eu não tiver ninguém olhando para baixo, eu vou olhar para outra parte da linha reta, que é para cima. Os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, perfeito? Então, estes são os meus herdeiros necessários, dividindo, quando houver, com o cônjuge sobrevivente.
Beleza? Ah, mas os teus irmãos, Eduardo? Não, eles não são herdeiros necessários, eles já são os chamados herdeiros colaterais. Perfeito? Então, vamos pensar o seguinte, a legítima ela é dividida em partes iguais pelos meus herdeiros necessários. Então, eu sempre gosto de dar exemplos, né, para contextualizar para o pessoal. Se eu tenho 10 milhões de patrimônio, seja financeiro, imobilizado, não interessa, tá, pessoal? Eu tenho 2 filhos, como eu comentei, né, e eu sou casado. Então, basicamente, desse meu patrimônio de 10 milhões de reais, 5 milhões é legítima. Fica em partes iguais para os meus 2 filhos e para minha esposa. Tá, mas a esposa não depende do regime de casamento? Depende, e eu já vou falar sobre isso, tá? Então, divide-se entre os herdeiros necessários. Os outros 50%, pessoal, é a chamada parte disponível. E isto sim é o que a gente pode testamentar. Então eu estou falando que se eu tenho 10 milhões de patrimônio, 5 milhões é legítima, esses outros 5 milhões, se eu quiser deixar como testamento para o meu cachorro, para o meu irmão, para o Jean, que está aqui comigo, para um filho 2, ou para a esposa, para o esposo, enfim, tá? Para o cônjuge, eu posso, perfeito? Mas eu não posso testamentar 100%. Só que, agora aqui que vem o detalhe, o fato de eu testamentar, o fato de eu estabelecer este mapa de quem que vai ficar com o patrimônio, não vai eximir que esta pessoa tenha que pagar os custos para acessar este patrimônio. Perfeito? Então, se eu tenho 10 milhões de patrimônio e eu deixei a minha parte disponível, testamentada para minha esposa, os 5 milhões para minha esposa, né? Então, eu estou falando que eu direcionei esse patrimônio para ela. Evitei o litígio. Por que eu estou evitando o litígio? Porque eu já estou determinando quem que vai ficar com o quê. Evita-se briga nesse sentido, perfeito? Não quer dizer que não possa ter, né? Mas a gente evita, a gente reduz, tá? Só que o fato da minha esposa estar no testamento como a indicada para ficar com esses 50%, não vai eximir o fato de ela ter que pagar aqueles 15% para poder acessar esse patrimônio. Então, eu estou falando o seguinte, pessoal, que o testamento, ele é um instrumento que vai ajudar a resolver a parte do litígio, mas ele não vai solucionar em nada a questão dos custos. Nós ainda vamos precisar falar de ferramentas agregadas, associadas a ela, ao testamento no caso, para poder justamente fazer esse complemento em termos de custo, beleza? E antes de eu passar a bola aqui para o Jean falar um pouquinho sobre a nossa primeira ferramenta de liquidez, eu acho que é legal trazer um pouquinho da contextualização dos regimes de casamento, porque isso vai impactar diretamente em todo esse processo de sucessão que a gente está falando, né, Jean? Então, pessoal, vamos lá. A gente sabe que hoje a gente tem 4 regimes de casamento, tá? Basicamente 4 regimes. A gente tem a comunhão parcial de bens, que é a mais comum, ela é standard. Hoje, quando tu vai casar, da mesma forma como no passado já foi a universal de bens, hoje é a comunhão parcial de bens, tá? Nós temos a comunhão universal de bens, que principalmente as pessoas mais velhas conhecem bem, tá? Nós temos a separação total de bens e a gente tem o regime de união estável. Vamos falar basicamente desses 4, tá? Então, o que difere um do outro? Quando a gente fala da comunhão parcial de bens, nós estamos falando que todo patrimônio adquirido pós-casamento de forma onerosa, e essa palavra é muito importante, de forma onerosa, aquilo que foi gasto dinheiro para adquirir, ou seja, estamos excluindo herança e doação. Não comunica isso, perfeito, pessoal? Então, todo patrimônio que foi adquirido pós-casamento de forma onerosa, vai ocorrer o chamado processo de meação. O cônjuge transforma-se em meeiro do outro e 50% do patrimônio automaticamente não passa por inventário, fica automaticamente para este cônjuge meeiro. No exemplo que eu gosto de dar, tenho 10 milhões de patrimônio. Se eu sou casado em comunhão parcial de bens, 5 milhões automaticamente já é da minha esposa, sem precisar passar por inventário. Detalhe importante aqui, Eduardo, que eu acho que é uma dúvida que vai se levantar. Perfeito, ele não passa pelo inventário, mas ele fica bloqueado ou não fica bloqueado? Pode usar aquele dinheiro, pode usar aquele patrimônio para pagar essa conta que a gente está falando? E aí está essa grande dúvida o patrimônio fica 100% bloqueado, pessoal. A questão eu tenho uma conta que ela reduz com o meu regime de casamento, mas eu não tenho um patrimônio liberado. É a famosa frase, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então isso também, até já
abrindo esse gancho para a gente não perder a etoada aqui, a conta conjunto. Né? A conta conjunto, ela acaba sendo uma lenda no Brasil. O pessoal fala, Jean, eu abri uma conta conjunto lá com a minha esposa ou com o meu marido e agora estou tranquilo. O dia que eu não estiver mais aqui, a minha esposa e o meu marido vão lá e acessam um recurso. Gente, isso não existe. A STF já determinou. Conta conjunta gera bloqueio igual, ela tem que ser alterada. A partir do momento que um ou outro veio a falecer, a conta se encerra, tem que ser alterada. Então, sim, gera o bloqueio, não consigo utilizar a conta conjunta como um mecanismo de saída financeiro para ter liquidez, para ter dinheiro para pagar essa conta. Acho que vale ressaltar esses 2 pontos aqui para desmistificar um pouco das lendas que a gente tem por trás aí da sucessão. São dúvidas que a gente acaba enfrentando todos os dias e a gente até encontra, mas o meu banco, a minha gerente disse que pode. Gente, assim, a gente começa assim, na verdade, tudo pode, né? Até o momento em que efetivamente a gente começa a entrar num risco, né? Qual é o risco de efetivamente acontecer algum problema com isso? Poxa, tu quer correr esse risco, não quer correr? Às vezes é uma escolha que o cliente acaba tendo que fazer. A gente, obviamente, dá as determinações para que a gente corra o mínimo de risco possível quando a gente fala em planejamento sucessório. Beleza, então falamos do nosso primeiro tópico, que são o regime de casamento da comunhão parcial de bens. E o regime de comunhão universal de bens, né, que os mais velhos conhecem bem. Então, ele funciona basicamente de um formato semelhante à comunhão parcial de bens, só que aqui vai comunicar todo o patrimônio, não somente aquele que foi adquirido pós-casamento. Todo o patrimônio, agora independente de herança, independente de doação, se foi antes de casamento, pós-casamento, não interessa, tudo isso comunica e existe o chamado processo de meação. Então, se eu tenho 10 milhões de patrimônio, independente se foi antes do casamento ou pós-casamento, automaticamente a gente vai ter o chamado processo da meação e 50% desse patrimônio fica, né, sem inventário para o cônjuge meiro. Tá? Um ponto que eu acho que é muito importante ressaltar, tá, pessoal, na comunhão parcial de bens que eu não falei. Quando o patrimônio e o resto do patrimônio, por exemplo, se eu tenho 5 milhões de patrimônio antes do casamento e 5 depois, como é que funciona a matemática, né? Que é o chamado patrimônio privado, né? Ou seja, 5 milhões que foi adquirido pós-casamento de forma onerosa, 50% meação, 50% fica para os herdeiros necessários. Os outros 5 milhões que foi antes do casamento, automaticamente vai tudo para inventário e o cônjuge que antes era meeiro sai da função da meação e assume a função de herdeiro, dividindo a legítima com os demais herdeiros necessários. Acho que é importante fazer essa ressalva. Tá? Então, 2 regimes de casamento. Terceiro seria a separação total de bens. E aqui a gente vai falar também de uma dúvida que a gente escuta bastante, né? Porque às vezes as pessoas pensam que pelo fato de ser casado num regime de separação total de bens, que o cônjuge não tem direito a nada, né? E na verdade não funciona assim. A separação total de bens, o cônjuge não tem direito ao patrimônio que estava no teu nome, no caso de uma separação. Aí cada um vai sair com o que está no seu nome, cada um sai com o que é seu. Agora, quando a gente fala em sucessão, este cônjuge que está casado num regime de separação total de bens, ele sai da função de meação, ele não tem meação, perfeito? E ele assume a função de herdeiro, perfeito? Então, todo o patrimônio vai ser inventariado, tá? E esse cônjuge divide a legítima com os demais herdeiros necessários. Se a pessoa tem filhos ou netos, ou então pais, avós, etc. Eduardo, e se não existe filhos, se não existe pais, não existe nenhum herdeiro, nem abaixo nem para cima? Então, automaticamente, o cônjuge torna-se o único herdeiro de todo o patrimônio que essa pessoa vai estar deixando, obviamente, pagando todos os custos para cessar o mesmo. Perfeito? E para finalizar aqui, depois a gente entrar nas ferramentas de liquidez, é o regime que hoje cada vez tem se popularizado mais, que é a união estável, né, pessoal? E aí a união estável a gente tem que entender que de uns tempos para cá nós temos diversas jurisprudências que estão equiparando o regime da união estável com o da comunhão parcial de bens, tá? Então a gente vai ter, no momento em que foi identificado, né, e homologado, por assim dizer, né, essa união estável, todo o patrimônio adquirido pós data da união estável, de forma onerosa, vai ocorrer o processo de meação, exatamente obedecendo às regras da comunhão parcial de bens. O famoso morar junto, né? O pessoal pergunta. O famoso morar junto. Morando junto, e agora? Na dúvida, vão no cartório e assinem algum tipo de
regime de casamento. Se a gente puder dar uma dica aqui para vocês, o papel ele facilita e resolve tudo, tá? Na dúvida, pessoal, botem no papel, assumam um regime de casamento, pode ser um casamento de união estável com um regime, e aí vocês selecionam se é uma comunhão parcial, se é uma separação total, enfim, mas a gente sempre recomenda para o nosso cliente, né, não ficar só nesse ajuntamento. Da escova, Só juntar a escova, é justamente poder efetivamente colocar isso dentro de um papel e num cartório e registrar. A gente tem ainda 2 ferramentas agora para falar, pessoal, que são as ferramentas de liquidez, que é a previdência privada e o seguro de vida. Deixa eu só contextualizar dentro de tudo que a gente vem conversando, para que ela serve, né? Não sei se vocês perceberam, eu acredito que sim, mas de igual maneira eu vou comentar, que todas as ferramentas que a gente tem aqui para fazer um gerenciamento, ela tem uma característica comum entre todas elas, que é eu preciso de tempo, né? Nada do que a gente falou consegue se resolver da noite para o dia, então eu preciso de tempo hábil. E aqui talvez entra o ponto mais nevrálgico do nosso processo, quanto tempo cada um tem de vida aqui? Essa é a pergunta que eu não sei nem se eu gostaria de ter essa resposta. Eu acho que eu não gostaria de saber. Eu acho que também não. Mas esse é o grande ponto que faz com que existam as ferramentas de liquidez. A gente está falando de algo que foge totalmente do nosso controle. É saber quanto tempo a gente ainda vai durar nessa terra, Eduardo. Então, as ferramentas de liquidez eu costumo comentar que elas são a nossa base sólida e de confiança para que a gente consiga, com tempo, tranquilidade, um bom estudo, entender qual destas ferramentas casam melhor dentro da minha gestão. Então, eu costumo dar um exemplo bem prático, ninguém constrói uma casa pelo telhado. A gente bota uma boa estrutura, a gente alicerça bem esse processo dentro de uma boa ferramenta de liquidez e a partir dali, depois que ela é efetivada, a gente faz um desenho na parte de gestão. Mas Eduardo, como tu quem toca essa área aqui dentro do escritório, né, da parte de previdência, eu quero que tu nos fale um pouquinho do cenário de previdência dentro da parte de sucessão, como é que está sendo as características, tem alguma mudança? É de fato a melhor ferramenta? Qual é o perfil melhor para a gente usar essa ferramenta hoje? A previdência privada, ela é um instrumento de sucessão, sim, porque a previdência hoje, pessoal, a gente tem basicamente 2 tipos, que é o PGBL e o VGBL, tá? O PGBL, ele tem um caráter um pouco mais financeiro, tá? E o VGBL um caráter mais securitário, vamos dizer assim, tá? Ambas, hoje, pela legislação brasileira, elas não entram em inventário, tá? Porém, o PGBL, por justamente ter esta ótica mais financeira, que diversos estados, quase que a totalidade dos estados, já estão cobrando o ITCMD, o Imposto de Transmissão, no momento da falta. Ou seja, se eu tenho lá R$1 milhão em previdência num PGBL, tá? Enquanto há muitos anos atrás, algumas décadas atrás, esse dinheiro estava passando isento de qualquer tipo de custo, agora a gente já está tendo diversos estados, a Receita Federal, incidindo o ITCMD no PGBL. Tá? O VGBL ainda está um pouco mais protegido, né? A gente teve até uma decisão da STJ recentemente dando essa proteção, ou seja, eximindo o pagamento de qualquer tipo de custo, inclusive até do ITCMD no VGBL. Então sim, ele acaba se transformando numa ferramenta de sucessão interessante, algo que pode proporcionar uma liquidez mais rápida para o cliente. A gente sabe que hoje os bancos, né, têm um prazo de aproximadamente aí até 30 dias para fazer a liberação dos recursos. Funciona, tá, pessoal? A gente vê que funciona. Só que, claro, né, se a gente tem uma conta de R$1 milhão de sucessão, eu tenho que ter aportado R$1 milhão para pagar esses R$1 milhão. Simples assim, né? Mas sim, o que a gente está verificando já é essa mudança de legislação e uma certa insegurança jurídica, eu diria, tá? Porque eu não me surpreendo, não tem nada ainda programado, mas eu não me surpreendo que a gente tenha mudanças, alterações na legislação nos próximos anos e que efetivamente a gente passe a ter todos os tipos, as 2 modalidades de previdência sendo cobradas algum tipo de imposto de transmissão em cima. Tá? Não existe uma certeza ainda, tá, pessoal? Deixar bem claro, mas pelo que a gente verifica por esses movimentos, cada vez mais a gente está vendo um processo de efetivamente taxar mais os patrimônios que estão sendo inventariados. E eu creio que a Previdência, que outrora já era uma ferramenta
totalmente segura, que não tinha nenhum tipo de custo. A gente já está vendo o PGBL sendo tributado e TCMD. Não me surpreende se aí num médio e longo prazo a gente também vê o VGBL seguindo esse mesmo caminho. Tá? Um ponto até de complemento, né? Se a gente for parar para pensar, a característica principal da ferramenta não é a sucessão. É uma acumulação, né? Exatamente, é uma acumulação, é como o nome já fala. Por esse detalhe, entre outros fatores, isso acaba gerando, né, esse questionamento futuro, mas isso aí são coisas que a gente tem que ir acompanhando, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos enquanto é isso. Então, deixa eu comentar um pouquinho a respeito do seguro, Dado, porque... Nosso último instrumento. Um instrumento e o pessoal costuma, né, no Brasil, não ter uma boa aderência à ferramenta de seguro, né? Muito preconceito. Tem bastante preconceito. Mas por desconhecimento. Exatamente. Hoje a gente quer quebrar um pouco dessa mística, vamos colocar assim, até porque é uma ferramenta aí que existe no mundo há mais de 150 anos, né? E fora do Brasil ela funciona muito bem como um desenho financeiro para dentro de uma sucessão. Até para contextualizar, né, a gente falando de Estados Unidos, Europa, Ásia, os custos sucessórios giram na casa dos seus 40%, 60%. Né? É um caminho que o Brasil tem sido revisitado agora com a reforma tributária, com esse teto federal de 8%, podendo chegar aí a 16%, e já tendo até algumas falas, né, de 30% já. Já ouvi alguns ministros aí nossos comentar a respeito. Mas a gente tem que, assim como a Previdência, acompanhar. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho de seguro. 2 pontos. Por que o seguro hoje, nesse quesito, é uma ferramenta extremamente inteligente? Ele possui 2 características que me deixam tranquilos enquanto a isso. Primeiro, ele de fato é o único ativo financeiro que ele não vai ser inventariado, taxado. Né? Ele fica longe de um processo de qualquer pendência, bloqueio, enfim. Ele me causa um cenário de maior tranquilidade. E um outro detalhe, diferente da Previdência ou de qualquer outro ativo que a gente estava comentando, é o quesito de alavancagem financeira, Eduardo. Então pensa o seguinte, eu tenho lá 1 milhão de capital segurado que eu preciso para poder pagar essa conta. Qualquer outro ativo financeiro, como a gente comentou, eu tenho que botar 1 milhão. Para ter 1 milhão, eu tenho que botar 1 milhão. É simples. No seguro de vida, não. Ele permite com que tu consiga ter muito mais poder de compra, tendo um menor desembolso. E isso vai fazer com que a gente consiga ter um melhor desenho no quesito caixa da sucessão. Perfeito. Então, eu compro 1 milhão sem ter que pagar 1 milhão. Isso é totalmente correlacionado à idade, né? Então vai de perfil para perfil, idade, mais ou menos. Mas o cenário importante eu sempre vou ter uma alavancagem financeira nesse processo. Dito isso, eu estou criando um caixa separado do meu patrimônio. Então pensa que o Eduardo lá tem os 10 milhões do patrimônio atual dele, agora eu acabei de criar um novo caixa. R$1 milhão de forma instantânea. D0, né? D0. Alavancagem. E o primeiro aporte, no mesmo dia eu tenho R$1 milhão. Se acontecer alguma coisa amanhã, minha família recebe R$1 milhão. Mas aqui entra um outro ponto, Eduardo. Eu tenho que ficar pagando esse seguro pro resto da vida? Eu vou ter que ter essa conta comigo ou não? Como é que funciona isso? Eu acho que aqui, já tu vai falar agora, e eu acho que é importante ressaltar, aqui eu acho que vem um dos maiores diferenciais, né, do trabalho que a gente realiza e usando o produto de seguro como instrumento, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, a questão do preconceito que a gente estava falando, o que a gente usa hoje como seguro de vida, tá, pessoal? É uma ferramenta completamente diferente desse produto mais tradicional que a gente encontra nos bancos e tal. E é uma ferramenta muito mais inteligente, né? Eu acho que é por isso que a gente tem muita tranquilidade em dizer para o nosso cliente, quando a gente oferece a ferramenta de seguro de vida como uma solução, quando é o caso, né? Quando é o perfil do cliente que a gente acaba verificando, a gente tem muita tranquilidade em oferecer um produto que é muito diferente, que tem uma tecnologia que já existe há muito tempo e que efetivamente faz sentido, né, quando a gente fala em planejamento sucessório, né, que é o produto que a gente chama o produto Whole Life. Né? Nome bonito, né, pra gente, vida inteira, vida toda, né, ou basicamente como uma característica fala pro resto da vida, e tá aí esse grande ponto, que é a gente poder ter um seguro de fato que vai nos acompanhar pro resto da vida. Então, como a gente está falando de um item, né, de uma situação que eu não tenho uma data, eu não tenho uma hora de quando vai acontecer, eu não posso ter dentro do meu planejamento uma ferramenta que vai me limitar tempo. Ela tem que ser, de fato, me acompanhar para o resto da vida.
se eu viver até 90 anos, ela tem que estar lá comigo. Perfeito. Né? Exatamente para poder fazer essa ponte entre a minha família e o meu patrimônio. Só qual é o grande detalhe? Por óbvio que a gente não vai ter que ficar também para o resto da vida gerando desembolso sobre ela. Eu acho que é importante, acho que é legal até a gente poder contextualizar para quem está nos ouvindo e que nunca ouviu falar dessa ferramenta, né? Acho que a forma mais fácil que a gente tem para explicar para vocês por que essa ferramenta chamada Whole Life, que é um seguro de vida, deixa bem claro, né? Ela é muito melhor do que um seguro desses que a gente encontra nos bancos. Eu acho que é legal a gente explicar basicamente, acho que 4 grandes aspectos que quando a gente compara um com o outro, a gente consegue provar para o nosso cliente que efetivamente é uma ferramenta mais inteligente. Então, como o Gia comentou, né? Poxa, como é que a gente vai... Se a gente não tem a data, ninguém sabe quando que a gente vai morrer, como que eu vou ter um produto que é limitado? E por que a gente diz que é limitado, tá, pessoal? Porque todo seguro tradicional, seja um seguro de vida de banco, um seguro de carro, de casa, de empresa, enfim, ele é um seguro temporário, tá? Temporário porque ele é um contrato que se renova de tempo em tempo. Vamos pegar o exemplo do seguro do carro. A gente não renova o seguro do carro todos os anos? Renovamos, porque ele é um contrato temporário que dura 12 meses. Perfeito? Depois esse contrato precisa ser renovado, quer dizer, eu tenho a garantia por 1 ano, depois eu não tenho mais. E o seguro de vida tradicional também obedece essa mesma característica de ter renovações anuais, perfeito? Então significa que a seguradora está garantindo, né, está te dando a garantia por 12 meses, depois essa garantia pode ou não ser renovada por ambas as partes. Enquanto que o seguro vitalício, o Whole Life, como o próprio nome diz, ele é vitalício. Significa que desde o momento em que tu contratou, não existe uma renovação, ele não tem só por 12 meses, na verdade, tu tem ele de forma vitalícia. Se tu viver até os 100 anos, até os 120 anos, não interessa. Tu vai ficar protegido com uma garantia contratual por parte da seguradora, independente de quantos anos tu viver. Acho que essa é uma primeira grande diferença. A segunda grande diferença é o que o Joel falou. Puxa, eu vou ter que ficar pagando isso para sempre, que nem um seguro tradicional? Não vai. Né? Se a gente pegar o seguro de banco, o seguro do carro, o seguro da casa, enquanto a gente quiser continuar segurado, a gente vai ter que continuar pagando. Faz sentido, né? O seguro Whole Life, tu paga ele por um prazo, né, Jean? Então, a gente começa pagando e quita este seguro em 10 anos. Ou seja, tu compra esse seguro em 10 anos e depois disso, como o próprio nome diz, tu continua protegido, segurado até o final da tua vida, sem precisar pagar mais nada. O interessante é que, como a gente comentou antes, é exatamente a liquidez imediata, né? Então, eu não tenho a necessidade de quitar ele para ele me dar o valor do capital segurado. Já no primeiro aporte eu já tenho, né? O primeiro pagamento eu já tenho aquele capital segurado, eu já tenho aquele recurso destinado, então a qualquer momento ele tem validade. Perfeito. Né? Isso nos dá uma segurança, perdão da redundância, na operação. E tem outros 2 detalhes extremamente interessantes que é o congelamento do risco. Né? E esse é um outro ponto muito, muito interessante, porque esse é um processo que a gente tem hoje uma boa garantia de pagamento, quiçá talvez a gente pode falar aqui que todo o seguro de vida contratado nessa modalidade, ele vai ser pago, né, mediante alguns cuidados que é ter a questão da saúde. Isso. Né? É um produto que a gente não compra só com dinheiro, a gente compra com a saúde também. A porta de entrada é ter uma boa saúde. Então, olha que interessante isso. Antes de qualquer desembolso, antes de qualquer pagamento, que parece que é uma coisa um pouco fora, né? No Brasil, a gente sempre quer ver primeiro o dinheiro para depois a coisa acontecer. No seguro, não. A porta de entrada eu estou com uma boa saúde. Se eu tenho uma saúde boa, aceitável, e é feita toda uma análise de saúde, um estudo por trás disso, e a seguradora fala, Eduardo, eu vou te aceitar, tu vai ser meu cliente? A partir daquele momento a gente não gera nenhum problema futuro. Então isso nos dá uma agilidade de pagamento muito grande. A gente já teve caso aqui de seguro sendo pago em 24 horas. Né? O nosso tempo médio de pagamento aqui dos nossos clientes tem sido numa média de 2 a 3 dias úteis. Né? Então, assim, é uma liquidez muito rápida, justamente porque no momento da contratação é feita uma análise de risco, onde o cliente, obviamente, passa por um processo de análise de risco de saúde, né? E sendo aprovado, né, existe esse congelamento de risco, ou seja, durante esses 10 anos de aporte, esses aportes são do mesmo valor, não tem o salto etário que nem o seguro tradicional, que onde o seguro vai ficando mais caro à medida que a gente envelhece, que nem acontece com o plano de saúde. Então acaba tendo uma segurança jurídica muito forte por trás dessa ferramenta. Sempre lembrando que a gente está falando de sucessão e hoje, obrigatoriamente, o inventário ele tem até 60 dias para ser aberto. Perfeito. Então, quando a gente traz essa ferramenta para esse fim,
a gente está dando agilidade ao processo. Exatamente. Lembrando que eu tenho recurso na conta para pagar meu inventário, não tenho litígio, está todo mundo de maior na operação, eu tenho um processo muito célere, muito rápido para isso. E a cereja do bolo, Jean? Vamos lá, a cereja do bolo é, o que a gente está acostumado com seguro? Eu paguei lá meu seguro de carro 15 anos, não tenho mais o seguro do carro. O que aconteceu durante esses 15 anos? Todo o dinheiro que eu coloquei naquela operação vai fora, Quem sabe a gente vai ganhar um guarda-sol, uma térmica aqui no Rio Grande do Sul, para poder tomar um chimarrão. Mas essa operação ela tem uma peculiaridade. A partir do 10º ano, no momento que eu liquidei a operação, a seguradora vai te dar uma outra opção, que é, tu pode abrir mão daquele capital segurado, fala, eu não quero mais o meu seguro, eu não preciso mais dele. Tu vai poder receber 100% do teu recurso de volta, com um detalhe que é IPCA, que é o nosso índice de correção, mais 3% atorial ao ano. Então, o recurso que tu alocou, quanto tu pagou por essa pólice, ela acabou te gerando também um ganho de capital. Exatamente. Eu acho que assim, para ficar bem claro, ele é um seguro de vida resgatável, pessoal. Vocês entenderam? Então, ele obedece todas as características do seguro, ou seja, tem a alavancagem ID0. O cara contratou, no dia seguinte deu um problema, tem a alavancagem para a família do recurso necessário. E importante destacar, que a gente não falou, é o único ativo financeiro que nós temos no Brasil hoje que é isento de qualquer tipo de tributação. Não tem imposto de renda, não tem taxa de administração, não tem carregamento, não tem tarifa, não tem TCMD, não tem cartório, não tem nada. Então é liquidez imediata para quem está ficando. Só que ele tem um benefício, ele tem um fato de ser um produto mais híbrido, Ou seja, se passado o período da quitação, ou seja, esses 10 anos, o cliente optar por cancelar um instrumento porque já resolveu a sucessão de outra forma, ou torrou o patrimônio, não interessa, ou porque simplesmente quer, ele pode resgatar os valores aportados, essa provisão matemática de benefícios a conceder, com uma correção. Ou seja, esse dinheiro não vai fora, pessoal. Ao contrário de todas as outras modalidades de seguro que a gente tem hoje no Brasil, No pior cenário, tu vai pegar o dinheiro que tu aportou e aí vai somar todos os outros investimentos que tu tem em paralelo. Exatamente. Então, uma forma muito inteligente de ter uma boa organização. Com muito menos a gente pode fazer muito mais, trazer uma boa base financeira, ter tempo de sobra, hábil para que a gente possa fazer um desenho acessório adequado, Eduardo? Exatamente. Então, pessoal, indo aqui para os nossos finalmentes, tá? Eu acho que o importante, que é a mensagem que a gente quer passar para vocês aqui, tá? Hoje nós temos dentro da Avel uma área chamada assessoria patrimonial, e essa área ela está totalmente focada em ajudar o cliente a pensar planejamento sucessório. Então, o que a gente quer com essa videoaula aqui para vocês, com esse bate-papo, na verdade? A gente quer elucidar para vocês que existe hoje um problema extremamente sério, que é a sucessão patrimonial, que existe um custo que vai precisar ser pago por todas as pessoas que vão herdar esse patrimônio, mas que nós temos hoje soluções à nossa disposição no Brasil, nós temos ferramentas que vão auxiliar para que esse planejamento, para que esse processo seja feito não de uma maneira apenas mais rápida, mas também muito mais barata. E a nossa função aqui justamente poder fazer esse mapeamento quantitativo do patrimônio do nosso cliente, tá? E aí, através da nossa expertise, identificar qual dessas ferramentas que a gente deu uma pincelada para vocês, qual é a ferramenta ou quais são as ferramentas que melhor vai aderir a essa necessidade do nosso cliente. Perfeito? Então, eu acho que o que é importante vocês entenderem que a sucessão é um problema, é um custo alto, mas que nós temos sim aqui na Avel como auxiliar vocês a minimizar esse impacto e facilitar esse processo de sucessão. O recado foi dado, a mensagem foi passada. Eu espero que quem está nos assistindo aproveite. E agora eu acho que o próximo passo é cada um botar no papel e entender. E fica aqui o nosso convite, pessoal? Fica o nosso convite final aqui, a nossa mensagem final de conheçam a área, Se já é cliente da Avel, façam contato com o seu assessor de investimentos para marcar uma reunião com o nosso time, totalmente sem compromisso, tá? E se você que não é cliente da Avel ainda, se interessou pelo trabalho, pode também nos contatar, tá? Não precisa ser necessariamente cliente, pode começar pela porta inicial, não ser um investimento financeiro, mas sim esse trabalho do planejamento sucessório. Beleza, pessoal? Quero agradecer aqui meu colega, o Jean, por ter me acompanhado aqui nessa 1 hora conversando, e a gente fica novamente à disposição de todos vocês. Beleza? Abraço!